E esse foi o início do que a gente chama hoje de ativação do DNA e do cromossomo da juventude e da vitalidade. Então, nessa época, ela foi fazer um programa de rádio, né? As pessoas estavam começando a se interessar, ficaram curiosas pelo trabalho dela. Ela foi dar uma entrevista no rádio e aí foi falar sobre a técnica Theta. E quando as pessoas perguntaram o nome da técnica, ela falou que essa técnica sempre se chamou Theta Healing. Mas aí aconselharam que ela mudasse o nome porque aquilo poderia soar como cientologia. Aí ela conta que contou isso ao Kevin, a Christy, e que eles ficaram a noite inteira ali pensando em outros nomes. Aí pensaram, né, lembraram que essa técnica já teve o nome de técnica de Wilson em 1928, quando era a técnica para fazer leituras à distância. Depois eles pensaram em técnica de Orion, que era uma técnica de ativação de DNA. Aí, conversando, chegaram à conclusão que ia chamar a técnica de Orion, tá? Com A, ela fala, ela ainda põe lá, com A. E assim ficou. Mas ainda no coração dela, ela sentia que chamava Theta Healing, ela gostaria, assim, o nome preferido dela era Theta Healing, né? Theta, pra quem não sabe, é o nome então da frequência cerebral que a gente falou aqui, que é usada, né, predominantemente nessa técnica, assim como Theta é uma letra grega que significa alma. Então a melhor tradução para Theta Healing seria cura da alma através da frequência de onda cerebral Theta. E ela diz assim no livro, né? Essa técnica de Orion era inicialmente associada à ativação do DNA, mas o Theta Healing é muito mais completo que isso. Depois, quando isso foi se desenvolvendo e virou o Theta Healing contempla não só a ativação do DNA, mas todo o trabalho de crenças, o que a gente vai ver a seguir também da instalação de sentimentos e tudo isso que ainda vem sendo recebido até hoje. Nessa época, então, desde essa entrevista, o criador disse a ela que ela precisava levar essa técnica para o mundo, esse conhecimento para o mundo. E aí ela conta até que teve uma grande discussão com o criador, teve uma noite que ela ficou ali falando com ele a noite inteira, porque apesar dela ter prometido que ia levar esse conhecimento adiante, né, lá atrás, quando ela se curou do câncer, ali ela começou a sentir o peso da responsabilidade de ter essa missão. Então que ela discutiu muito ali com ele. Aí ela diz assim, ó, deixa eu ler aqui a discussão dela com o criador, que é muito divertida. Lembro-me de conversar com o criador. Eu disse, ok, se você quiser que eu leve isso para o mundo, então me envie um médico que possa me dizer que essa é a maneira que, de fato, um cromossomo trabalha. Um médico que realmente escute e que esteja aberto espiritualmente para ouvir o que eu tenho a dizer. Você também precisa me enviar alguém para escrever um livro, porque eu estou muito ocupada. E aí ela conta que, de fato, ela estava muito ocupada. Ela ficou com medo de tanta responsabilidade. E ela tinha alguma razão por isso. Naquele momento, a mulher do filho dela engravidou, a filha dela engravidou, esse povo todo estava morando na casa dela, ela estava cuidando de todas essas questões, estava passando por um divórcio bem difícil, né? E era muita coisa, ela sentia que o mundo estava desmoronando nas costas dela, ela não sabia como ela ia assumir toda essa responsabilidade. Que ela simplesmente não conseguia entender por onde, como que ela ia conseguir fazer tudo isso, desenvolver todo esse trabalho nessa situação de vida que ela estava ali passando. E aí ela conta que ela ficou perplexa quando o criador falou: você escreverá um livro, Vaiana. Mas de alguma forma ela falou que ela também sabia que Deus nunca te pede alguma coisa que sabe que você não tem como fazer. Pouco tempo depois, inesperadamente, uma amiga dela entrou no escritório dela e falou que ela estava indo para um congresso de cura universal dos trabalhadores da luz. A Vaiana já tinha pego um folheto disso, já sabia do que se tratava, mas ela nunca imaginou, porque ela não tinha verba nem tempo para isso. E aí ela diz que essa mulher maravilhosa estava disposta a pagar tudo para a Vaiana, passagem aérea, estadia, alimentação, tudo que fosse necessário para possibilitar essa ida, porque ela disse que a Vaiana tinha que encontrar um médico que estaria lá. Deixa eu explicar, né? Esse médico, ele ia palestrar sobre o DNA nessa conferência, nesse congresso, e essa amiga já sabia que a Vaiana estava com esse trabalho de ativação do DNA, então essa amiga estava encantada com o trabalho da Vaiana e quis criar essa possibilidade. Ela falou, não, você tem que encontrar esse cara. Olha que legal, e ela já tinha pedido para Deus mandar um desses.
E aí ela conta, né, que mesmo antes de ir ela relutou, mesmo com tudo pago, ela se sentiu culpada porque ela ia deixar os filhos naquele momento difícil, e aí ela ficou entre o sim e o não, ela adoeceu, ficou de estresse, ficou doentinha, mas acabou indo. Quando ela chegou lá ela estava esgotada, mas acabou indo. Quando ela chegou lá, a primeira pessoa que ela conheceu foi esse médico, e ele estava fazendo uma palestra, porque na época ele estava fazendo um estudo muito profundo sobre o DNA com laser. E aí parece que ele parecia um cara assim, open mind, né? E ela timidamente começou a falar com ele e explicar o que ela estava vendo. Quando ela começou a contar os detalhes do que ela estava vendo, ele falou, não, uma pessoa que está falando isso só pode ter um conhecimento prévio. E não tinha, foi assim que o Criador tinha mostrado para ela. Então esse cara ficou muito intrigado com ela, né? E pediu para ela começar a fazer algumas leituras à distância de pacientes dele. E ela começava a contar tudo o que ela via e tal. Nesse trabalho do cromossomo, ela estava contando onde estava localizado, que estava numa célula dentro da glândula pineal, e ele disse que era uma célula mestra, a célula que distribui a informação para todas as outras células. Bom, aí nesse mesmo evento, ela conheceu também um editor, e ele no passado tinha se envolvido com questões de metafísica, e ele ficou muito interessado no trabalho do DNA dela. Então, como ela sabia que tinha que escrever o livro, né, ela convidou para que ele fosse à casa dela e para que eles fizessem, né, para que eles transcrevessem esse material canalizado. Então ela gravou a técnica da ativação do DNA para ele, eles tinham combinado que iam ser coautores, né, num pequeno livro sobre essa técnica. Mas, para grande decepção e surpresa dela, esse cara lançou o livrinho, mudou o que ela tinha escrito, ele alterou assim, não foi fiel ao que ela tinha escrito, e ainda colocou bem pequenininho um crédito para ela, ou seja, não fez aquele combinado de assinarem juntos, né? Ele assinou o livro, deu um créditozinho para ela e assim foi. E essa traição, essa desilusão que ela sofreu muito grande, ela fala que a motivou então para ela pegar, assumir as rédeas e escrever. Foi a partir dali que ela resolveu que ela ia escrever o livro, porque realmente aquele conteúdo não podia ser alterado, mudado, e que ela ia assumir então esse papel. Olha que interessante, né? Não há nada que esteja fora do lugar do Criador. Ele falou que ela tinha que escrever e ela ainda foi procurar alguém e no final não deu certo, mas foi a motivação perfeita, apesar de um fato muito chato de traição, foi a motivação perfeita para que ela então resolvesse, assumisse a função de escrever esse livro. Aí é que ela fala assim, olha, Deus mais uma vez trabalhou de uma maneira estranha e fui orientada por um plano divino. Meu primeiro livro de Theta Healing transcrito recebeu o nome de Suba e Busque a Deus. Esses foram os primeiros cursos de DNA 1, que é o DNA básico, né? Nos quais ensinei a ativação do DNA. Em 1999, criei o primeiro curso de professores, certificando-os na técnica. E aí por aí vai, tá? Por aí vai todo o desenvolvimento. E aí ela fala, né, que continuou a ver os clientes e no fim de 1999 havia realizado mais de 20 mil leituras e curas. Com o passar do tempo, recebeu mais informações e recebe até hoje, né? E transcreveu o livro Suba e Trabalhe com Deus, no ano de 2000. Esse livro aqui, Theta Healing, na verdade, é uma união do que está no manual do livro básico, do livro avançado e desses dois livros que ela escreveu. Aqui eu quero ler. E aqui eu vou ler uma coisa muito especial para a gente concluir esse capítulo. Uma das coisas mais importantes que descobri enquanto trabalhava com os clientes é que todos temos as chaves de nossa própria saúde, de nosso corpo e de nossa vitalidade. A informação que me foi passada nos permite mudar nossas crenças e o sistema que guia nossas decisões em um instante. Aprendemos essas crenças, esses programas, desde a infância e a partir de outros aspectos do nosso ser, sendo alguns deles passados de geração em geração. Nas páginas seguintes, você aprenderá como trabalhar todos os 4 níveis de tudo que você é. O nível de crença primário, o nível genético, o nível histórico e o nível de alma. É por intermédio da remoção e substituição de programas nesses 4 níveis que o corpo é capaz de dominar a doença física e remover o bloqueio emocional.
Esse trabalho de crenças permitirá que você crie a vida que deseja para si mesmo, pois é verdade que criamos nossa realidade e que estamos todos conectados a Deus. Quando a Vaiana fala aqui sobre o trabalho de crenças, ela está se referindo ao que nós chamamos e é conhecido hoje como o digging, ou escavação, onde nós vamos escavar na mente subconsciente a crença raiz, que sustenta um bloco de crenças que desequilibra a sua energia e configura a doença ou a desordem. E ela acrescenta aqui também: em 2003, o trabalho dos sentimentos foi acrescentado ao trabalho de crenças. Isso aconteceu porque me foi dito que algumas pessoas nunca tinham experimentado determinados sentimentos em toda a sua vida e elas nem sabiam como criá-los. Foi-me dito que esses sentimentos poderiam ser baixados nelas, como um download a partir do Criador, com a permissão delas para isso. Assim surge o trabalho da criação de sentimento e os famosos downloads do Theta Healing. E para entender e aprender sobre tudo isso e muito mais, continue tomando um café comigo todos os dias, de segunda a sexta, no nosso Café com Cura. E se você sente que essa informação tem valor, compartilhe com os amigos, assim você me estimula a continuar esse tipo de trabalho. Gratidão e até o nosso próximo café. Arro!